Boa noite a todos. Estou vendo que tem muita gente nova aí, né? Os novos bem-vindos e os antigos sintam-se em casa também, né? Vamos dar sequência para a palestra que eu estou fazendo com relação às almas, a viagem de uma alma, né? Se tudo der certo, essa vai ser a penúltima palestra e aí depois a última, né? Hoje nós vamos, só para ter uma ideia, quem já vem acompanhando, né? A gente está conversando muito sobre a evolução da alma na Terra. Desde quando ela deu seus primeiros passos... desculpe, antes dos primeiros passos, o livro é esse, o livro base que eu usei para trabalhar, é do Peter Richelieu, A Viagem de uma Alma. Esse é um ditado que os grandes guias nos deram. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita no animal, desperta no homem e se conscientiza no anjo. Tá? Eu já tive a oportunidade de falar, então, das primeiras partes, desde quando o espírito começa a ter seu primeiro contato com os elementos da natureza, né? Depois, o reino vegetal, onde começa a ter percepção, as primeiras sensibilidades, né, com relação a, principalmente, no que diz respeito à química dos elementos, às reações, né, e começa a desenvolver as primeiras sensações na matéria. Depois, quando passa para o reino animal, esse espírito começa a desenvolver um instinto que é uma inteligência, vamos dizer, a gente fala inteligência instintiva, né? Mas é onde ele aprende a ter as primeiras noções de agrupamento, né? E já no animal, vamos dizer assim, que está no topo da cadeia, quando são menos elementos, eles começam a ter as primeiras sensibilidades com relação a emoções, cuidar da prole, né, ter cuidado com relação a viver em conjunto, em matilhas, em bandos, né? E quando ele está próximo do passo a vir como uma alma individualizada, humana, ele começa a habitar o conjunto de animais que a gente conhece como domésticos. O cão, o gato, o cavalo, né? Então, são as formas onde os animais têm mais desenvolvida a inteligência dele e onde ele começa a ter o contato com o ser humano e observar o ser humano, né? Já com vistas às suas futuras encarnações, aí sim, já no reino humano. E o homem acaba sendo, senão, uma etapa desse desenvolvimento todo da alma, né? Que passa pelo mineral, vegetal e animal. E essa etapa, como o homem, ainda é uma etapa intermediária. E vamos dizer assim, seria a última etapa onde ele tem ainda contato com o físico, com a matéria, porque depois, vencidas essas etapas, ele trabalha já num nível angélico, né? E aí se abre todo um universo de possibilidades de crescimento, de evolução para esse ser. Deixa eu pular agora aqui, porque isso aqui tudo já foi visto. Então tá.
A última coisa que nós vimos, que eu parei, foi com relação à roda de Sansara. O que é a roda de Sansara? É um ciclo, né, de renascimentos que o ser humano passa, e nesse ciclo de renascimento, ele tem várias possibilidades de encarnações. Em cada encarnação, ele vai aprender, vai trabalhar determinado aspecto emocional, mental, vai trabalhar com culturas, vai vir em diversas características relativas que nós encontramos, vai vir como uma pessoa rica, uma pessoa pobre, vai vir como engenheiro, vai trabalhar como arquiteto, enfim, tudo dependendo da escala evolutiva que ele se encontra, ele vai ser enquadrado mais ou menos num provável renascimento, onde a fundamental, ele vai trabalhar as coisas que ele necessita trabalhar. Então, todo o aspecto que envolve as pessoas que vão estar em volta dele, familiares, colegas, tudo é visto com certa antecedência. Tá? Então, isso é a roda de Sansara, é um ciclo de renascimentos. Eu cheguei a dar esse esquema aqui, ele mostra de uma maneira bem simples o que seria isso aqui. Tá? Estamos encarnados. Eu já falei que quando a gente está encarnado, nós temos o nosso corpo físico, mas também temos outros corpos prontos, já desenvolvidos, e que estão atuando em determinadas densidades e níveis vibratórios. Né? Temos o corpo etérico, temos o corpo astral, que o astral é o corpo emocional, é onde estão, vamos dizer assim, inseridas as nossas sensações emocionais, o mental inferior, né? E o causal. O causal, o que ele é? Ele é a sede do ego. É bem importante que isso fique esclarecido com vocês. E a sede do ego, ele diz o seguinte: daqui só passa quando tiver atingido determinado nível padrão vibratório, né, onde as principais lições do amor foram aprendidas. Sem isso, não vamos passar. O que ele quer dizer isso aí? Que nós vamos ficar nessa roda de renascimentos e não vamos conseguir passar daqui. É um nó energético. Enquanto a gente não trabalhar a nossa energia, não passaremos desse ponto. Tá? Que acontece? Estamos no físico, vivendo essa vida, todos nós aqui estamos encarnados. Temos um corpo onde nós, com o nosso espírito, atuamos na densidade mais forte que existe, que é a densidade física. Quando a gente desencarna, o corpo não nos serve mais. A nossa consciência sobe para o plano astral. Nesse meio tempo, o corpo físico fica e se desmancha na Terra. Lembra? Do pó viemos, ao pó voltaremos. Só que esse do pó viemos, ao pó voltaremos, significa o nosso corpo físico. O correto seria, da luz viemos, para a luz voltaremos. Isso é o que significa realmente o que nós temos que ter em mente. Nós somos seres de luz que estamos tendo diversos estágios de estudo, de entendimento, de compreensão, evoluindo para que depois, em etapas sucessivas, a gente consiga, então, passar para uma outra fase de crescimento. Então, o que acontece? Aqui, desencarnamos, o corpo físico fica, o etérico leva algum tempo para dissolver, ele fica solto, e como ele não tem mais o apoio vital que vem de cima, ele acaba se dissolvendo também. Então, o físico se dissolve, leva muitos meses, o etérico vai levar alguns dias se dissolvendo, e nós, conforme a nossa vibração, nós vamos cair numa das subníveis do mundo astralino. É onde a grande maioria da massa humana fica, num plano astral. Tá?
Eu já tive a oportunidade de falar dele para vocês, depois até retomo de novo. Mas eu queria falar para vocês uma coisa que semana passada e essa semana andou aí nas redes sociais um relato sobre o desencarne de Chico Xavier, né? O Chico Xavier, para quem estuda espiritualidade, foi um dos seres mais elevados que nós tivemos recentemente entre nós. Tá? E ele veio com uma missão muito forte. E aí, o relato do desencarne dele foi muito bonito, porque assim, ele desencarnou como ele estava sofrendo já há muitos anos uma degenerescência dos órgãos vitais e tudo mais. Ele logo no início, ele ficou, como vou dizer assim, dormindo, em estado de sono, para se recuperar. Nesse meio tempo, diz que uma multidão de espíritos que foram tratados, que tiveram alguma graça através dele, diz que estavam ali como para receber ele. E junto com ele estava a mãe, a segunda mãe dele, que foi muito importante na vida dele, e ela segurou ele no colo enquanto ele dormia. Nesse meio tempo, começou a vir espíritos de várias egrégoras, de vários níveis, né? E a luz era muito grande. E, de repente, veio um facho muito iluminado de cima de um lugar muito alto, e nesse facho, se me falha a memória, desceu Nossa Senhora, né? Ou uma outra, não me lembro bem, um guia que fez uma prece, não era Nossa Senhora, era uma outra espírito feminino, mas de altíssima luz, de frequência vibratória, fez uma prece, e aí se percebeu que iluminou, mas muito forte o ambiente, e duas mãos, dois braços pegaram ele, e aqueles que eram videntes perceberam que quem estava pegando ele era Jesus. E levou ele direto para um nível superior. Vejam bem, eles estavam nesse nível aqui, e Jesus veio de cima e levou ele para cima. Por quê? Porque o Chico, como um ser muito iluminado, ele ficou muito pouco aqui no astral, ele não precisava ficar. Então ele ficou alguns minutos, talvez 1 ou 2 horas, eu não sei exatamente qual o tempo, que não falo, somente tendo uma recuperação vibratória, né? Vindo o qual ele foi levado para um plano mental, provavelmente, ou causal, aí eu não sei dizer exatamente. Por quê? Porque ele não precisava desse tempo muito grande no astral. Agora nós precisamos. Por que nós precisamos? Porque o nosso padrão emocional ainda é muito sobe e desce. Nós não conseguimos manter um padrão elevado, né? Tem dias que nós estamos bem, tem dias que nós estamos mal. E esse padrão vibratório é o padrão que vai dizer em que parte do astral provavelmente vamos ficar. Os grandes guias, os mestres da humanidade, normalmente eles passam muito rápido aqui e já vão para o mental. Que é um padrão muito mais alto. Eu diria assim, tipo a Madre Teresa de Calcutá, aqueles guias que tiveram no Renascimento, os mestres de música, os mestres de arquitetura, que vieram no Renascimento para dar uma elevada na humanidade, pertenciam tudo a esse plano já mental ou já estavam no plano causal, né? Que baixaram vibracionalmente, encarnaram, fizeram as suas missões e depois voltaram. Como eles já eram espíritos, alguns deles já muito elevados, eles não tinham a necessidade de vir aqui para o astral. Mas nós temos. A grande parte a maioria da humanidade precisa estagiar, e muitas vezes aqui, muitos anos. E alguns
quando vão entrar num processo reencarnatório que precisa ir até o causal, passam muito pouco tempo no mental. Pouquíssimo, rapidinho. Por quê? Porque eles não estão ainda desenvolvidos, mas eles precisam passar para recompor os seus corpos. E aqui, basicamente, eu vou dar uma... Isso que eu estou falando aqui, eu já tive a oportunidade de falar para vocês, é ciência espiritual. Tá? A ciência espiritual, por enquanto, pouca parte dela ainda está sendo recém-validada pela ciência física, né? A nossa ciência que a gente conhece. Mas, por falta de instrumentação, por falta de capacitação da grande maioria, essas informações nos chegam através dos nossos guias e mentores. Então, voltando então a esse esquema aqui, né, o plano físico, o plano astral, e o plano astral ele é dividido normalmente em 7 subplanos, né? Os umbrais, que são os planos mais densos, então, aqueles espíritos que são muito densos, muito negativos, vivem no mal, desencarnam, vêm direto para cá, para um desses 2. Nós, de uma certa maneira, às vezes pegamos a parte superior dos umbrais ou o penumbral. Geralmente nós, como já estamos, vamos dizer assim, com um certo nível de equilíbrio, a gente vai para o penumbral, onde passa algum tempo, que pode ser alguns dias, meses, anos, dependendo de cada um de nós, é resgatado e vai para um plano um pouco melhor, onde continuamos, depois que a gente desperta a nossa consciência, né? Esse desencarne, ele normalmente nos deixa com um certo grau de inconsciência, né? Como se a gente estivesse dormindo, estivesse tendo alguns sonhos, pesadelos, né? Mas é um tempo que o espírito precisa para purgar determinadas energias negativas, fim do qual nós somos resgatados, né? E vamos para planos, depois de refazimento, quando a gente retorna a ter consciência, vamos para o plano da luz. Casualmente, essa semana eu comecei a ler um livro que fala exatamente disso aí. Chama-se Elysium, me esqueci a médium, é um livro recente, que uma senhora desencarna, de 80 e poucos anos, e ela estava num hospital na Terra, e de repente ela acorda e ela está num hospital. Ela diz, quanto tempo eu estou aqui? Me mudaram de hospital, e os espíritos que estavam cuidando dela foram com calma, não disseram nada, disseram, você veio para cá agora, está recuperando, está vendo que já está bem melhor. E ela vai tendo algumas noções do tipo assim, olha que as cores são mais bonitas, o ar é mais perfumado, o lugar tem uma energia muito gostosa, a parte de fora tem uma natureza exuberante, e ela consegue se dar, aos poucos vai percebendo que tem algumas coisas assim que estão meio estranhas, né? Nesse meio tempo, ela recebe a visita da mãe dela, que já era desencarnada há horas. E aí caiu a ficha, né? E aí ela passa algum tempo nesses planos que a gente chama de plano da luz, numa cidade, né? Que está dentro de uns planos astrais, mas já umas vibrações bem mais elevadas, e ali, então, ela vai aos poucos se adaptando ao lugar, e nessa adaptação, o corpo dela vai rejuvenescendo. Normalmente, esse rejuvenescimento vai para o ponto em que na encarnação anterior seria, vamos dizer assim, o ponto onde ela teve melhor em termos de saúde, física, mental, né? Então, o corpo começa a pegar esse princípio e vai se metamorfoseando num corpo mais saudável. Então, com 80 anos, ela se descobre, de repente, que ela já está como se estivesse
né, com um corpo de 30, 40 anos, depende muito do espírito, tá? Bom, terminado esse ponto, ela vai fazer o quê? Depois que ela estiver adaptada, ela vai ficar um tempo trabalhando, se educando, se continua, vai ter universidades, vai ter escolas, vai ter locais onde tem diversão, vai morar numa casa conforme a vibração dela, né? E ali ela vai passar alguns anos. Vai depender muito do espírito, né? E aí, quando estiver pronta, depois desses anos, para uma nova etapa reencarnatória, aí ela tem o que a gente chama de segunda morte no plano astral. O corpo astral dela fica e ela acorda no plano mental inferior. E ali ela vai ficar um tempo, vai depender do espírito da qual a vibração dela. Normalmente, vamos dizer assim, pessoas medianas ficam pouco tempo, porque o mental ainda não está muito desenvolvido, né? E aí vai ocorrer uma terceira morte, onde ela vai se desvencilhar do corpo mental inferior e vai para o plano mental superior, que é o plano do ego. E ali começa toda uma história de recuperar os corpos. Vamos ver como é que vai ser isso aí? Estão achando interessante isso para vocês? Já ouviram falar alguma vez disso? Não? Pouca gente sabe disso. Então, chegamos aqui nesse plano, que é a sede do ego, que seria o correspondente a esse plano aqui, tá? Então, na sede do ego, é onde vai começar o processo de reencarnatório. Na verdade, é o seguinte, a pessoa, antes de fazer esses desencarnes do segundo e do terceiro nível, ela já começa a ter uma ideia do que ela precisa trabalhar. Ela já teve reuniões com os mentores, onde foi decidido, por exemplo, puxa, eu preciso trabalhar o egoísmo. Eu fui muito egoísta na última vez, eu gostaria de trabalhar mais. Então tá, então nós vamos de repente te colocar numa família de pessoas muito altruístas que vão te ajudar, te puxar para isso aí, né? E aí, provavelmente tu vai trabalhar, vamos dizer, o que tu gostaria? De repente trabalhar com saúde, né? Então tá, nós vamos dar um jeito de de alguma maneira as coisas se juntem para tu trabalhar em enfermagem ou medicina ou qualquer área correlata nisso aí. Vai fazer uma faculdade, vamos colocar à tua disposição determinadas circunstâncias que te leve a isso. Agora, tu pode seguir nessa linha ou não. Tu vai ter, quando encarnado, livre-arbítrio para seguir ou não aquilo que tu... Aí como é que eu sei? Bom, aí tu vai ter contigo uma coisa chamada intuição. O que é a intuição? Nós vamos colocar no teu nível mental insights que vão te levar para uma caminhada. Se tu souber ter essas leituras interiores, tu vai seguir na tua caminhada, na vida, e as coisas vão acontecer como deveriam acontecer, né? Vai ter diversas dificuldades, faz parte dessas dificuldades, né? É assim que o espírito vai burilando a sua capacidade evolutiva, né? Então, assim, não vai ser um mar de rosas, um caminho todo florido. Não, vai ter tropeços. De vez em quando algumas coisas vão acontecer na tua vida, até porque, entre outras coisas que nós vamos ter que trabalhar,
é com aqueles seres que, por algum motivo, nós tivemos alguma dificuldade energética. Não batemos bem com determinadas pessoas quando estavam encarnadas e que, de repente, vão estar convivendo conosco dentro da nossa família nova, né? Ou serão alguns colegas de escola, ou colegas de trabalho, enfim. São pessoas, ou vão vir como nossos filhos, né, ou serão nossos pais, mas vai ter alguns espíritos que a gente não fecha muito bem. Oportunidade de resgatar essas dificuldades. Então vejam que tem de sabedoria no que eu chamo de ciência espiritual. Tudo é colocado para que a gente evolua, para que a gente cresça com o ensinamento. Nada é colocado para dar dor. Mas se dá dor, se acontece a dor, e ela acontece, porque nós estamos ainda no mundo, né, ainda vivendo algumas dores, essas dores é também para nos ensinar que alguma coisa estamos fazendo errado. Então, nesse processo de reencarnação, ou seja, nós estamos lá no nível causal, né? O ego deve vestir-se, mais uma vez, dos 3 corpos através dos quais ele vai funcionar nos planos vibracionais ou planos de consciência que ele vai baixar, né? Então, partindo de uma coisa que os guias chamam de átomo permanente, ele vai vivificar esse átomo mental, o primeiro átomo mental, e esse átomo mental vai começar a atrair átomos do plano mental. Para quê? Para formar o revestimento com o qual ele vai atuar nos planos mentais. Tá? Essa matéria atraída, ela vai tomar, então, a forma do último corpo mental que ele tinha, exceto por um detalhe. Vai estar acrescida de todas as coisas que ela aprendeu na última encarnação. Sentiram, perceberam o quanto é importante todo esse trabalho, né, de buscar, então, desde o corpo mental, passando por todos os outros corpos. Então, a matéria atraída vai tomar a forma do último corpo mental, que é um plano vibracional altíssimo, né? E essa diferença é que nesse veículo de consciência vai estar melhor que o anterior, porque ele tem lições novas que ele aprendeu na última encarnação. E que essas lições foram recapituladas enquanto ele estava no plano astral. E ali no plano astral, ele teve novas aulas, não parou, ele não ficou tocando a harpa, né? Como muita gente, algumas religiões falam. Não, muito trabalho. Só que não tão denso, não tão dolorido como é aqui no plano físico. Bom, feito isso, o que acontece? Ele vai retornar para a vida com um corpo mental mais desenvolvido. Já perceberam que tem algumas crianças que vêm com uma capacidade muito grande? Outro dia eu estava vendo na internet justamente uma criança, eu acho que de 4, 5 anos, tocando uma sinfonia no piano. De onde vem isso, gente? Provavelmente alguém com um corpo mental já muito elevado, que veio com isso aí, e ele já veio, como é que eu vou dizer assim, já veio na genética dele esse conhecimento, na genética mental, não física, mas na genética mental. Né? E aí, o que ele faz? Como ele está totalmente aberto, ele só está relembrando o que ele já sabe há muito tempo. Isso explica por que algumas pessoas são mais desenvolvidas mentalmente ou mais desenvolvidas emocionalmente e outras não tanto. Começa a ficar claro agora essa diversidade que tem nesse planeta, né? Algumas pessoas já têm muita caminhada, outras ainda não.
E aí, trago para vocês uma coisa: julgamento. A gente tende a julgar os outros com base no que a gente sabe, vamos dizer assim, na carga e no conhecimento de outras vidas que a gente já tem. Tá certo? Vamos com mais calma nisso. Porque sabemos nós o que os outros passaram, que caminhada de vida tiveram os outros, que nível evolutivo eles estão. Começa a ficar mais claro aqui o porquê que a gente deve evitar julgar as outras pessoas, porque o julgamento a gente vai fazer de acordo com aquilo que nós conhecemos, com a nossa bagagem espiritual. Mas cada um tem a sua bagagem espiritual. Passo seguinte, o ego vai voltar toda a sua atenção para o átomo astral. O astral é o corpo emocional. Então, o que ele vai fazer? Vai puxar os átomos desses níveis vibratórios, onde está o plano emocional, e vai recompor um corpo também. Para o nosso padrão, muito... Ai, fugiu a palavra. Muito tênue, muito sutil, muito obrigado. Muito sutil, né? Somente médiums muito bons conseguem ver esse corpo. O corpo mental já é mais difícil. Normalmente, como aparece o corpo mental? Muita luz. Os médios que conseguem perceber o corpo mental, eles vão enxergar muita luz. Um ser que tem um corpo mental desenvolvido é um ser muito iluminado. Muito. Muitos médiuns que não têm conhecimento, quando vem um corpo desse, um ser assim, de muita luz, eles ficam plenos. Se sentem assim, muito, porque a vibração desse ser chega a tocar a nosso padrão vibracional e nos eleva. Então, eles ficam muito emotivos, muito emocionados. E a tendência é que eles dizem para os outros o seguinte: eu vi Deus. Gente, nem com banda de música eles conseguiram ver Deus. Viram um ser ainda muito baixo, padrão vibratório, com relação de Deus, mas muito alto para nós. Né? Mas, pela falta de conhecimento deles, eles dizem, eu vi Deus. Eu já vi muita gente fazendo isso aí. Mas, enfim, né? Falta um pouco de conhecimento. Bom, então, nesse passo aqui, o ego vai voltar e vai recompor um corpo emocional e, da mesma forma que nem um corpo mental, vai ser um corpo acrescido do progresso que ele teve na última vida. Ou seja, com as lições que ele aprendeu, lições emocionais aqui, né? Que ele aprendeu na última vida. Então, imaginem vocês, a tendência é que após cada reencarnação, a gente vem com um conjunto de corpos mais sutilizados, mais elevados. E esses conjuntos de corpos vão fazer com que nós tenhamos o nosso padrão mais elevado. Dá para entender por que uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, tinham padrões elevadíssimos, que as pessoas que quando chegavam perto diziam assim, nossa, a gente se sente muito bem quando chega perto da aura de uma pessoa dessas. Há 2000 anos atrás, algumas pessoas se sentiam assim tocadas quando chegavam perto da aura do Mestre Jesus. E olha, a nossa aura mediana aqui, máximo meio metro a gente consegue ter. Então a gente tem que chegar muito pertinho para o outro sentir alguma coisa. Né? Os mais elevados, 2, 3 metros, Jesus
Dizem que chegava a ter mais de 500 metros a aura, a influência da aura dele. Dá para entender o quanto esse cara era elevado? Então, gente, sendo mais sensível, esse novo corpo astral, ele tem a capacidade de registrar emoções mais fortemente do que o corpo que o precedeu. Lembrando aqui que nesse ponto, quando ele completa o corpo astral, ou seja, ele já tem o corpo mental inferior e o corpo astral, ambos convivendo, vamos dizer assim, num espaço. O Espiritismo chama esses dois corpos de perispírito. E nesse perispírito está impregnado também como vai ser o corpo físico. Ele já tem, vamos dizer assim, a matriz energética de como vai ser o corpo físico. Mas falta alguma coisa. Os engenheiros siderais precisam dar uma mãozinha, porque nesse momento em que vai haver a fecundação de um óvulo feminino com um óvulo masculino, eles precisam pegar o ovo correto, o óvulo correto, para que a genética correta aconteça para esse corpo vir. Então, se esse corpo vem para ter alguma falha, eles cuidam para que venha essa falha. Se é para ter um corpo perfeito, eles cuidam para que venha um corpo perfeito. Se é para ter alguma parte do corpo um pouco mais desenvolvida, vamos supor, esse ser vai vir com uma capacidade mediúnica maior, mais desenvolvida que a média. Então, eles vão cuidar para que a pineal desse ser seja mais desenvolvida, para que a malha energética em volta dele esteja mais aberta, para ele conseguir perceber as dimensões além da física. Então, finalmente, o corpo físico vai depender, então, do ego. E, da mesma maneira como os outros dois corpos foram criados, o corpo físico também é criado dessa maneira, através dos dois óvulos, que começam a pregar, a atrair a matéria física e vai formando o corpo segundo um padrão. Perceberam, então, como isso é feito? Nos vários níveis? Bom, a primeira decisão com relação às decisões de caráter envolve escolha da nação, aquilo que eu falei, nação, família, os vínculos pessoais, né, de amor, ódio, casamento, normalmente já é previsto com quem essa pessoa vai casar, algum espírito já conhecido, que precisa ou trabalhar algumas coisas, ou os dois vão unir esforços para um trabalho mais elevado, né? Enfim. Então, tem toda uma dinâmica, há todo um planejamento de cada um de nós antes de encarnar. E uma das coisas que a gente fala que esse planejamento ele é tão importante, por isso que, de uma maneira geral, a pessoa que já tem um certo conhecimento espiritual sabe que é um erro muito grande trancar um nascimento de um ser. Porque existe todo um planejamento espiritual para que esse ser nasça. Por isso que normalmente somos contra o aborto. Tem um fundamento. Mas dificilmente o resto da humanidade sabe desse fundamento, porque a hora que souber desse fundamento, tenho certeza que jamais vão ir contra o aborto. Então, feito todos os arranjos, escolhido, adequado, momento astrológico, inclusive o momento astrológico é percebido. Qual o momento mais apropriado? Que características astrológicas a pessoa vai ter latente? Não que ela vai desenvolver, mas ela vai ter em latência para desenvolver. Da mesma forma, as doenças.
algumas doenças todos nós temos latente. Pode desenvolver, pode não desenvolver. O que vai fazer com que desenvolva ou não? A maneira como nós agimos no dia a dia. Se nós baixarmos nossos padrões vibratórios, de acordo com algumas características, alguma doença vai se estabelecer. Ah, mas a ciência diz que a doença vem por causa de bactérias, de vírus, ou um desarranjo no corpo, ou seja lá o que for. É, exatamente, gente. A ciência está certa. Mas o que ela não percebe, que o que desarranja o corpo para criar condições para as doenças vir, é o nosso estado mental e emocional. A ciência está começando a entender isso, mas ela ainda não entende de uma maneira mais com a instrumentação que ela precisa. Mas ela já está percebendo que sim, o nível de estresse que nós temos determina determinadas características de doença. Pelo menos eles percebem o seguinte: o estressado tem muito mais possibilidade de adquirir alguma doença do que a pessoa que está de bem com a vida. Encarnado, aí é com cada um vencer os obstáculos do nascimento, o ambiente, tudo que foi colocado. O desenvolvimento do homem é dividido em períodos de 7 anos. Cada um deles é marcado pelo aparecimento de uma nova característica ou qualidade. Essas etapas estão intimamente ligadas às atividades desenvolvedoras das glândulas endócrinas do corpo físico. Não vou entrar muito nisso aqui, tá? Mas, de uma maneira geral, o seguinte: observando, o feto vive dentro do útero protetor da mãe durante a gestação, ou seja, está criando o desenvoltório físico, o corpo físico. Onde? Dentro do útero da mãe, totalmente protegido, né, com todos os nutrientes necessários. O que ele quer dizer com isso? Da mesma maneira, os veículos sutis, nosso corpo emocional, nosso corpo mental, também tem uma certa proteção, só que em outros níveis vibratórios, né? E no ser humano, assim como o corpo físico precisa de um tempo de latência para ir amadurecendo, o corpo emocional e o corpo mental também precisam disso. E normalmente é um tempo que a ciência espiritual coloca como setênios, tá? Então, eles dizem o seguinte: os primeiros 3 períodos setenais do desenvolvimento do homem são marcados pelo nascimento ou pela complementação do corpo etérico, aos 7 anos, que é a época da segunda dentição. Durante esse período inicial, a criança está desenvolvendo o corpo físico dela, embora já tenha uma certa maturidade, mas ela precisa ainda de um auxílio, por isso a necessidade de estar junto à mãe é muito grande, né? A partir dos 5, 6 anos, que ela começa a ter contato com outras crianças. Nessa fase, é importantíssimo a brincadeira. Porque através da brincadeira, ela começa a descobrir o mundo à volta dela. Existe uma fonte de sabedoria que a gente chama de antropologia, que ela se situa muito bem os 7 anos em cada período disso aí, e desenvolveu um sistema educacional para essas crianças, baseado nos setênios. Essa ciência seria muito bom que todas as escolas buscassem nela referência e o padrão de ensinamento. Nós temos aqui em Porto Alegre uma escola, e não 2 escolas, parece,
que são conhecidas como tendo a método educacional da pedagogia Waldorf. Já ouviram falar? Então, essas são as escolas mais apropriadas para se desenvolverem e desenvolver o ser dessa nova geração que está vindo aí. Porque ela trabalha muito os setênios. Fundamental, primeiro setênio, não se trabalha mental de criança de jeito algum. Essa coisa de dar tablets, de joguinhos para crianças de 5, 4, 3, 2, é um abuso e vai fazer com que a criança desenvolva o mental antes de desenvolver o emocional. Muito provavelmente essa criança, já percebendo que o pai que deixa isso aí, também é um pai que não tem muito conhecimento, pais, né? Vai ser provavelmente uma criança com um mental muito desenvolvido quando chegar à idade adulta, mas emocionalmente desestruturada. Porque ela não amadureceu, não deram chance para ela amadurecer. E ela precisa estar na terra, essa coisa de jardins de infância, com carpete para não se sujar, isso é um absurdo, gente. Criança precisa estar na terra, ela precisa de pegar os micro-organismos, abraçar a árvore, subir a árvore, a energia com a terra, a energia com a árvore vai ajudar a completar os corpos dela, que ela precisa, os corpos sutis. Só que o mundo materialista não sabe disso. Então, o corpo astral mental, até os 14 anos, ele precisa de tempo de amadurecimento. E nesse momento, dá uma disfunção na pessoa, tanto masculino como feminino. Os hormônios vêm à tona, desequilíbrio emocional mental, né? E leva algum tempinho até os 21 anos. Até os 21 anos, o corpo emocional, então, está totalmente fechado. Nesse meio tempo, o mental veio sendo trabalhado, né? E a partir dos 21 anos, teoricamente, ele está pronto já para ser lançado para a vida. Então, na criança recém-nascida, só estão ativas as qualidades negativas desses corpos, antes que ela possa fazer uso integral dos veículos, né, que é com maturidade o lado positivo. Os pais devem preparar-se para ser guias, conselheiros, amigos de seus filhos até que eles atinjam a idade de 21 anos. Ocasião em que seus corpos mentais se encontram em condições de dirigir a si próprios. E se tiveram foram, vamos dizer assim, muito bem recebidos por pais que souberam dar limites, que souberam dar carinho, que souberam dar amor, mas que souberam, né, dizer, opa, para aí um pouquinho. Limite tem que ter também, né? Ele vem também com o corpo emocional super equilibrado. Senão vai ter algum problema. Então, para que a criança se torne adulto possuidor de autoconfiança, todo o controle paterno deve cessar a partir dos 21 anos. Mas, principalmente. Para a mãe é muito difícil. O pai já é mais tranquilo isso aí. Mas para a mãe geralmente é difícil, né, se desapegar. Por quê? O vínculo é muito forte. Né? É um vínculo visceral, literalmente falando. Né? Então, para as mães, esse desligamento é muito difícil. Para os pais já é um pouco mais fácil. E aí eu coloquei aqui em vermelho para chamar a atenção. Daqui por diante, os pais só devem dar conselhos quando solicitados. Eu acredito que todos vocês obedecem esse quesito.
Claro, o pai tem mais experiência, tudo mais. Então, ele vai, como um pai experiente, ele vai esperar que o seu filho venha pedir conselho. Jamais ele vai dizer, não, tu está errado, tu tem que vir por esse e esse caminho, tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Durante 7 primeiros anos de vida, as forças que atuam ao longo do polo negativo do éter estão ativas. Por isso, crianças, assim como os médiums, têm clarividência ou um tipo de vidência que a gente chama de caráter negativo. Então, é comum as crianças terem os amiguinhos invisíveis. E os pais materialistas que não sabem disso, diz, não, isso é uma ilusão, tu não está vendo. Não. Mas a criança está percebendo, e ela muitas vezes consegue, né, brincar com isso aí. Mas de tanto cortar e cortar, ela acaba cortando emocionalmente também essa ligação. Muito cedo. Dos 7 aos 14, essas forças trabalham no corpo de desejo, que é o corpo emocional, né? Então, a capacidade passiva para a sensação, até que as qualidades positivas ou mais amadurecidas se desenvolvam. Então, nossa, dos 12, 13, 14 anos é uma bipolaridade só. As emoções também se manifestam livremente por essa altura e são de qualidade fugaz, jamais duradouras. Elas estão flutuando ainda muito. E ele está aprendendo, a pessoa está aprendendo a lidar com essas emoções que para ele é muito conflitante. E então, os anos entre os 14 e os 20, né, quando a natureza de desejo está muito turbulenta e descontrolada, talvez os mais difíceis que os pais têm que enfrentar, pois nessa época, por favor, muita tolerância, muita compreensão. E eu sei que vocês são super tolerantes, super compreensivos com os seus filhos nessa idade. Eu estou chegando com o meu aos 15 anos, por enquanto está quieto. Mas ele já deu alguns sinais de que já é dono do nariz dele para algumas coisas. Tá bom. Tudo bem. Vamos seguir o manualzinho. Manualzinho, gente. Está errado se a gente é intolerante ou não? Não está errado. Lembrando que nós também estamos aprendendo, nós também estamos evoluindo. Consequentemente, a gente não nasce pai perfeito, nem mãe perfeito. É um aprendizado. E muitas vezes aqueles que têm mais de um filho vão perceber que tem maneiras diferentes de tratar. Essa coisa de tratar igualmente não vai funcionar. Porque um vai exigir mais alguma coisa, outro menos, né? Então, tem que ter um jogo de cintura nisso aí. Mas que haja sempre muito carinho, muito amor. As crianças são extremamente sensíveis às forças que trabalham junto ao polo negativo da mente. Essa é a razão pela qual se mostram tão imitadoras e ensináveis. E aqui tem um perigo muito grande. Por serem imitadoras e ensináveis, essa é uma época em que os padrões educacionais têm que estar livres de ideologias, quaisquer, senão vai criar um problema muito sério para essa criança, porque depois que ela chegar na idade adulta, se ela veio com um viés, qualquer que seja, ideológico, filosófico, religioso, equivocado, mudar isso aí não é assim. Né? Então, essa é uma fase em que tem que ter muito discernimento para o que estão ensinando para essas crianças. E nesse ponto, por incrível que pareça, mais uma vez vou trazer a pedagogia Waldorf, que é antropológica, né? Apesar de ser uma antropologia com muito conhecimento sobre espiritualidade, eles não falam sobre religião. A não ser aquele mínimo necessário.
ou seja, o nível de ensinamento é dado para a criança para que ela vá discernindo com o tempo aquilo que mais está de acordo com ela. Então, há um respeito muito grande, né, com a criança até ela atingir o nível da maioridade.